Grupama também ali, surpreende de certa forma esta organização na cabeça do grupo? Não, não, acho que de uma forma muito inteligente a equipa da Visma, a equipa da Red Bull, a própria Trek, as equipas têm aqueles que são os outros favoritos a juntar a Pogacar, sabendo que está o vento de frente e que nesta primeira parte não há perigo, estradas sempre boas, estradas largas, com o vento de frente optam por uma posição mais no meio do pelotão, vão muito mais resguardados do que ir ali logo atrás de quem vai a puxar. Aquele lugar é muito incómodo, é um lugar de desgaste. Há situações que é importante estar ali, quando a estrada é sinuosa, quando se aproximam ou vai se aproximar os setores, isso é importante porque tem que se estar para não entrar mal posicionado, mas nesta fase da corrida vai-se muito melhor aqui atrás e nota-se com esta imagem que à frente eles vão sempre a pedalar e estes aqui vão quase com os pedais parados, muito mais relaxados, ou seja, eu acho que foi uma forma inteligente essas equipas virem mais para o meio do pelotão, resguardam muito mais energias. O próprio Mathieu Van Der Poel tem feito a corrida quase sempre nos últimos lugares e isso deve-se a essa situação, ao vento de frente que se está a fazer sentir. Surpreendeu-me ver aquela troca do Bjerg pelo Nils Politt, ou seja, o Bjerg não estava a puxar assim há tantos quilómetros. Não sei se o Bjerg veio ao carro ou parou por necessidades fisiológicas ou alguma dessas situações, porque normalmente o que acontece é quando se coloca um corredor, sabe-se que se vai ter que, entre aspas, queimar esse corredor para manter ali uma diferença, principalmente até ao coar a monte, não deixar a fuga ganhar mais tempo daquilo que eles prevêem, não é? Não sei se as contas deles vão ser 3, 4, 5 minutos, mas usar apenas um corredor, se for assim possível, e resguardar os outros. Não sei se também se muitas vezes a estratégia passa por colocar um corredor e há outro que seria o que ia entrar a seguir, mas que não vai com muito boas sensações e ele próprio pelo rádio informa aos diretores que não se vai a sentir muito bem e depois o diretor compete a ele trocar essa ordem. Ou seja, há aqui uma série muitas vezes de situações que nós não sabemos, não temos acesso a isso, a essa comunicação interna dentro da equipe, mas é lógico que é surpreendente ver usar dois corredores. Por outro lado, também sabemos que na frente o grupo é muito grande e se a ideia for manter a fuga nos 3, 4 minutos, eu acho que não irá passar muito mais do que isso. Para um corredor sozinho não é fácil, porque na frente há um entendimento por parte dos 13 corredores e só um atrás é difícil. E por isso é que a vantagem também vai aumentando, já está quase nos 3 minutos, de uma forma muito progressiva vai aumentando, mas isso preocupa a UAE, preocupa, não é que vai preocupar neste momento, mas, ou seja, os outros também querem ganhar, não é só o Pogacar, a dado momento, se o grupo ganhar muita vantagem, outras equipas também vão ter que se querem ganhar, juntar-se à frente da corrida, mas nesta altura ainda falta muitos quilómetros de prova. Há pouco recordamos a edição ganha por Alberto Bettiol, estávamos em 2019, agora saltamos 2 anos para recordar 2021, para recordar talvez, Olivier, um dos finais mais surpreendentes. O do Bettiol foi surpreendente porque arrancou e chegou sozinho, mas bater Mathieu Van Der Poel ao sprint em Oudenaarde, pois se calhar poucos pensavam nesse dia que Mathieu Van Der Poel iria perder esta corrida. Sim, sobretudo a grande surpresa. Para já, Asgreen não era considerado um grande candidato antes da corrida. E depois, como é que é possível que esta gestão no sprint, Van Der Poel era ultra favorito. E foi Asgreen que, de facto, na parte final deste sprint, fez a diferença. Van Der Poel nem queria acreditar na sua derrota e vitória surpreendente do dinamarquês da Quick-Step, que está presente nesta edição, este ano, novamente, da Volta a Flandres. Agora numa equipa diferente, está dentro da EF, íamos recordando também aquele pódio com as máscaras, não é? E a quase ausência de público. Estávamos em plena pandemia de Covid-19, um tempo que não deixou saudades. Temos, entretanto, um abandono já confirmado. Jared Driesners, ciclista australiano, do bloco de Remco Evenepoel. Caspar Asgreen, former winner of the Tour of Flanders. Will it always be a special race to start here for you? Oh, for sure. I think
It was always my favorite race, way before I even turned professional, and being here the first time, before I was a winner, it was a special race. And yeah, obviously coming back to Antwerp since then has been really nice. Brings back good memories. Do you sometimes dream of winning it winning it again? Almost every training ride. Do you see yourself winning it again? I think it's possible. Obviously, like there's 4 big favorites this year, and especially 2 of them have been dominating the race the last couple of years. But I definitely think it's possible. We are a big group that are not that far off, and especially in the last races here, we've seen that it is possible to bring it back together, and then it's all to play for again. Is it giving hope that you see in Flanders Field, but also in A3 or in Dwars door Vlaanderen, that you can beat Wout van Aert, that you can beat Mathieu van der Poel? Does it give you hope for today? Definitely. Like I said, also the E3 it was close to coming back, you know, and it's just about keep on believing once you're out there, even if they're out the road, that it's still possible to get a group going that can chase them down. Is that your biggest chance to win? I hope to be out there ahead of a big acceleration from them, but otherwise we'll try to make it work afterwards. Uma boa entrevista com Kaspar Asgreen, que não perdeu a esperança, que sabe que é possível ganhar e bater estes colossos que hoje estão presentes, porque tivemos nas últimas semanas, e isso é que é muito interessante, é que se calhar nem toda a gente que está a seguir a Volta a Flandres hoje seguiu toda a campanha de Clássicas do Norte, e durante esta campanha fomos assistindo a algumas corridas extraordinárias, e o Kaspar Asgreen dizia que, com base naquilo que viram na Clássica E3, na Gent-Wevelgem, também através da Flandres, é possível ver arrancar Mathieu van der Poel ou Wout van Aert, e é possível neutralizá-los quando existe um esforço concertado, quando as equipas se organizam. Estes corredores também são batíveis, e o Kaspar Asgreen, que confessava ali todas as sessões de treino, sonhar com repetir aquela vitória magnífica de 2021, pois foi tocando naquele que é o ponto-chave, porque, Paulo Martins, nós assistimos a uma campanha de clássicas extraordinária. Na quarta-feira tivemos através da Flandres, onde o Wout van Aert arrancou sozinho com uma capacidade incrível, apenas para ser neutralizado por um corredor que saltou do grupo de perseguidores, que foi o Filippo Ganna. Foi o único que teve a capacidade de chegar à frente da corrida já dentro do quilómetro final. O Wout van Aert, que também tornou a corrida muito dura no domingo passado, na Gent-Wevelgem, arrancando na segunda subida das 3 que fizeram ao Kemmelberg. Na altura arrancou com ele o Mathieu van der Poel e o Florian Vermeers. Depois o Mathieu van der Poel e o Wout van Aert foram sozinhos, deixando o Florian Vermeers na terceira passagem no Kemmelberg, mas foram neutralizados e a corrida decidiu-se ao sprint e foi ganha pelo Jasper Philipsen. E podíamos puxar o filme atrás à clássica de Arelbeck, onde o Mathieu van der Poel também faz um solo magnífico de 64 km, mas esteve praticamente alcançado, e só não foi alcançado por incompetência do grupo perseguidor, onde vinham o Pierre Strandhagenes da Visma, o Florian Vermeers da UAE, o Stan de Wolf da Decathlon e o Jonas Abramson da UNOX, que não se entenderam, e como não se entenderam, fizeram um ridículo espantoso e perderam a corrida para um ciclista que estava mais do que alcançado. Portanto, eles são colossos, são, sim senhor, acho que ninguém coloca, e sem dúvida, mas isto não está nada decidido. Não, nada está decidido, obviamente não há corridas iguais, sabemos que estes ciclistas em questão são ciclistas de um nível superior a todos os outros, mas são tocáveis. O único que para já ainda não está tocável dessas cavalgadas de arrancarem a mais de 50, 60 km é precisamente este homem que vamos vendo aqui ser rebocado pelo seu colega de equipa para a frente da corrida. E parece-me ser inclusive o Rui que o está a levar, que é Pogačar. Pogačar é o único que nos seus ataques mortíferos de longe ainda não teve o dissabor de ser apanhado por alguém vindo de trás. E como tu fazias referência aos exemplos recentes, no E3
o Mathieu Van Der Poel ganha por realmente essa incompetência e desentendimento dos homens que vinham em sua perseguição durante ali aqueles 20, 30 km finais que parecia quase impossível de conseguirem chegar a Mathieu Van Der Poel, e não é que ele tenha quebrado, eles é que andaram realmente muito na parte de trás com a tal organização, e o que se nota também mais este ano nestas corridas de um dia é a competência do pelotão. Nota-se que é um grupo que cada vez está a andar também mais rápido. Ainda agora falávamos do vento frontal que se está a sentir no dia de hoje, e estamos com média de 46 km por hora. Portanto, quando há vento frontal, quando nós dizemos que é uma corrida que se vai tornar lenta, ela está rápida. E está rápida de alguma forma eu acho que foi um deslize por parte da UAE ao ter deixado tanta gente ir na frente da corrida. E gente com qualidade para este tipo de terrenos. 13 ciclistas na frente não é um bom sinal. Vierge vai ter aqui um trabalho bem complicado. Há pouco tivemos o Polito, mas eu acredito que tenha sido ali por breves instantes. E eu acho que faz mais sentido o Vierge, nesta altura, ser um ciclista a ser queimado pela UAE, porque é um bom especialista no esforço individual, e Polito tem uma experiência muito grande do que é fazer o Tour de Flandres. Já aqui inclusive fez pódio, é um dos homens que aqui está que sabe o que é fazer pódio, e será mais importante lá mais para a frente, até na colocação e proteção do próprio Pogačar. Mas eu acho que este cenário de tanta gente na frente, a UAE não quereria. Se pudesse rebobinar atrás e anular metade deste grupo, eles teriam anulado. Portanto, foi ali um deslize grande, na minha opinião, que eles tiveram. É muito raro, eu não me recordo quantas vezes Pogačar já, nos últimos anos, quando ataca, já foi e não ganhou, foi apanhado. Só me lembro do apanhado, eu não me recordo dele ter atacado e ser apanhado. Sim, aconteceu no ano passado, na Amstela. Mas é muito raro quando ganham o Skielmode. Lembro-se com o Evenepoel. Portanto, o Evenepoel e o Skielmode trabalharam à tarde, não me recordo a quantos quilómetros ele foi apanhado, mas foi apanhado e depois perdeu, depois de ter atacado, mas é algo de facto de super raro. Mas desde logo este ano tivemos 2 Pogačar, porque também só se apresentou 2 vezes em competição. Ganhou, como é habitual, na Strade Bianca, arrancando no sítio do costume, no Monte Santo Maria. Desta vez não levou companhia, foi sempre sozinho nos últimos 80 km. Mas é preciso recordar que na Milão-São Remo ele não tirou de cima o Tom Pidcock. E, portanto, é possível também seguir Pogačar. É verdade que Tom Pidcock depois não bateu Pogačar, mas eu diria que foi algo que podia perfeitamente ter acontecido. Era um sprint 50-50, onde o Pidcock perde por 4 centímetros. Isto significa que esta temporada, ao contrário do que estava a acontecer nas anteriores, ainda não tivemos dias fáceis para os grandes favoritos do pelotão. Se há uma edição em que as coisas estão um bocadinho mais abertas, também não vamos enganar ninguém e dizer que não, vão ser batidos. A probabilidade é de que ganhem, como têm ganho nos últimos anos, porque são efetivamente ciclistas melhores. Mas a mim parece-me que José Azevedo, olhando para a planificação estratégica das equipas concorrentes, não é? Inclusivamente a Red Bull Bora Hansgrohe, que traz Remco Evenepoel, e Remco Evenepoel é um dos grandes, embora não esteja habituado a esta corrida. Um diretor desportivo, pois, tem aqui precedentes táticos que pode animar aqui o seu contingente a dizer, não, isto não sou só eu que o digo, isto aconteceu realmente em Arelbeck, na Gent-Wevelgem, eles foram apanhados e é possível ganhar-lhes. Bom, agora já vamos analisar, vamos para intervalo, mas eu vou deixar este tema no ar, porque a mim parece-me importante perceber como é que as outras equipas se motivam perante estes. Estamos de regresso, o pelotão está partido nesta fase devido à passagem há instantes, numa passagem de nível, passo a repetição. Vamos com toda a certeza poder recordar esse momento dentro em breve. Daí esta situação em que o Nils Polito vai aqui conversando com um dos reguladores. O pelotão pois não tinha mais do que realmente parar, porque quando baixam as barreiras está proibido cruzá-las.
e pouco importa se estamos ou não numa prova de ciclismo, aqui impera a segurança de todos. Os ciclistas aproveitaram para fazer as suas necessidades, mas esta é uma daquelas situações que só pode acontecer numa modalidade que é disputada ao ar livre e em terreno, enfim, público, chamemos-lhe assim. Os corredores estão expostos a este tipo de incidências, nada de muito grave nesta altura, porque ainda estamos a 211 km do final, mas imagine se estarmos, Olivier, na final da Champions. Imaginemos um Barcelona, sei lá, contra um Manchester City, e de repente, a meio da primeira parte, o árbitro apita e diz: agora toda a gente das bancadas pode voltar aqui ao campo e durante uns instantes ver o Lamine Yamal e todos os outros e estar pertinho deles e tirar fotografias, porque foi isso que aconteceu. Eu estava aqui muito atento no intervalo, porque nós continuamos a ter a imagem, como acontece, por exemplo, se virem esta transmissão pela HBO Max. E havia gente a dizer: olha o Van der Poel, olha o Van der Poel. O pobre Van der Poel só queria encontrar um sítio discretozinho para poder fazer um xixi, e de repente, olha o Van der Poel. Tudo é possível também no futebol, hein? Como vimos com o Senegal, a quem foi retirado a vitória, porque o ciclismo, que eu saiba, tirando os casos que tinham a ver com doping,